Voltamos a apresentar o programa Encontro Marcado, com o nosso tema, um tema importantíssimo hoje, que é o suicídio. E estamos discutindo aqui com Tiago Campos e Francisco Norato, psiquiatra e psicólogo, pessoas realmente conhecedoras do assunto. Mas eu havia perguntado a vocês se existe uma explicação, uma justificativa para que o suicídio ele incide mais nessa faixa etária de 15 a 35 anos. Com certeza, Modeste, isso, assim, os estudos científicos comprovam isso, que é o que a gente chama que ele vem crescendo nas extremidades. E são faixas etárias, por exemplo, se a gente for pensar na faixa de 15 a 35 anos, iniciando a adolescência para a vida adulta, é uma faixa etária que nós, seres humanos, estamos numa fase de identificação. Então, você está numa transição de criança para adolescente entrar no adulto. Então, isso traz uma série de conflitos do nosso dia a dia e que tem essa repercussão e que seria um fator de risco para os transtornos psiquiátricos e o sinal e o sintoma do comportamento suicida. Levando para os idosos, o que é que vem acontecendo no nosso dia a dia? Então, o idoso ele tinha uma vida produtiva, tinha família, tinha casa, tinha esposa, tinha filho, e chega numa faixa etária que ele se aposenta, perdeu o emprego. Os filhos, cada um já conseguiu construir a sua vida, vão andar com as próprias pernas. Ele fica sozinho, então toda aquela base de sustentação que ele tinha, aquela ocupação que ele tinha, o que fazia sentido na vida dele, ele foi perdendo tudo. Então, ele vai ficando isolado, a própria sociedade, a gente vê hoje, os próprios familiares fazem isso, e isso contribui bastante para esse aumento da incidência nessas faixas etárias. Esses dados eles colaboram com aquilo que foi dito de início, de que o suicídio ele é, sim, um grande problema de saúde pública. Porque de 15 a 35 anos, nós temos uma pessoa jovem que está no auge da sua capacidade produtiva, né, na sua capacidade laboral. Como estudante ou como profissional, ela está no auge do seu vigor. E aí, lá na extremidade, né, dos idosos, nós temos alguém que, certamente, na maior parte dos casos, deixou familiares, vínculos, né? Então, nós temos o impacto social da perda daquele jovem, mas esse idoso ele também é uma perda inestimável, porque o impacto da sua perda vai incidir sobre os seus familiares, que certamente já entram num outro grupo de risco, né, daqueles que têm um histórico familiar de suicídio, o que pode vir a ser um fator, uma predisposição também para que futuramente possa vir também a passar por alguma situação relacionada a isso. Com certeza, Tiago. E o que é que acontece, gente? Os estudos mostram hoje que o principal fator de risco para o suicídio são os antecedentes familiares, alguém da família que cometeu suicídio, então você vai ter um risco maior, ou uma tentativa anterior. Por que é que esse trabalho que a ABP, junto com a Organização Mundial de Saúde, vem desenvolvendo, é muito importante para estar falando sobre suicídio? Justamente por conta disso. E esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui em Barreira, da Comissão de Prevenção do Suicídio, justamente tem esse objetivo, para que a gente consiga acolher essa pessoa que tentou o suicídio e os sobreviventes do suicídio, que são os familiares. Porque os estudos mostram hoje que em torno de 10 pessoas têm comprometimento na sua vida, seja social, seja na saúde, quando um ente querido comete o suicídio. E esse trabalho de divulgação, esse falar sobre suicídio, isso vai fazer total diferença, porque o nosso objetivo é para que essas pessoas no futuro, eles sejam acolhidos. Porque não só em Barreiras, no Brasil inteiro não existe um programa voltado para a questão da prevenção ao suicídio. O que nós temos hoje que já é um grande passo, é essa divulgação, é esse falar sobre o suicídio. Tiago, uma pessoa que tentou o suicídio e não veio a óbito, ela pode tentar uma outra vez? Certamente, essa questão da tentativa anterior,
ela é um grande fator de risco. Ela amplia, muitas vezes, esse risco de uma nova tentativa. Porque, além da carga dos problemas que já ocasionaram essa primeira tentativa, vem ainda a vergonha, a frustração. E, sobretudo, algo que também colabora com o suicídio como um grande problema social. As tentativas mal-sucedidas, muitas vezes, deixam sequelas permanentes, né? E comprometem a capacidade desse sujeito, dessa pessoa, e isso acaba sendo mais um motivo que impulsiona ela nessa direção. Na verdade, o suicídio, gente, é um contexto de comprometimento da nossa sociedade. Então, assim, e como eu já falei, vou repetir, esse espaço que está sendo aberto aqui para a gente, ele é muito importante. Porque o suicídio, nós temos que falar sobre o suicídio, as pessoas têm que ouvir, nós temos que sair gritando mesmo sobre o suicídio, para que todas as pessoas que estão em volta consigam observar e venham buscar essa ajuda, porque vai estar protegendo não só a pessoa, como a família de uma maneira geral. Porque, como o Tiago falou, a tentativa de suicídio é o principal fator de risco para nova tentativa. E a gente precisa ter esse suporte, não só no nosso consultório particular, mas principalmente no Sistema Único de Saúde, no sistema público, nos hospitais e na atenção básica, que é para onde essas pessoas vão, é onde essas pessoas buscam ajuda. Para você ter uma ideia, Modesto, para você ver como assim, isso depende de cada um de nós, existem alguns estudos que comprovam que as pessoas, antes de tentar o suicídio, elas procuraram ajuda, em torno de 75% procuraram ajuda na atenção básica. A pessoa que cometeu suicídio, 2 meses antes, ele buscou a ajuda de um profissional médico, ele passou por um médico. Então, e nós não conseguimos identificar esse comportamento e esse risco de morte dessa pessoa que procurou esse profissional. Doutor, aqui em Barreiras, ou no oeste da Bahia, o senhor tem, em termos percentuais, vamos dizer assim, uma taxa de uma média de suicídio na região? Como eu gostaria de responder essa pergunta, Modeste, e com certeza, no próximo ano, quando a gente voltar aqui, nós vamos te responder e te dar esses dados. Porque um dos objetivos esse ano da Comissão de Prevenção ao Suicídio é a gente conseguir organizar o sistema de notificação de suicídio. Porque o que é que acontece? Desde 2014, que o suicídio e a tentativa de suicídio é um agravo de notificação compulsória. Nós não temos dados. E o nosso objetivo da comissão de organizar esse sistema de notificação é justamente pegar os hospitais de emergência, que seria o Hospital do Oeste, o Hospital Municipal Eurico Dutra e a atenção básica, e a gente trabalhar com todos os profissionais da área de saúde desse serviço para que a gente consiga notificar todos os casos. Inclusive, no HO nós já temos. Do ano de 2016, nós já temos alguns dados, mas só do Hospital do Oeste. E, normalmente, o que vai para o Hospital do Oeste são aquelas tentativas mais graves. Aquelas mais simples, elas procuram o serviço de menor complexidade, principalmente a atenção básica. E, com esse trabalho que a gente vem pensando em desenvolver, que daqui para o final do ano, se Deus quiser, com a ajuda da comissão, de todos os profissionais que estão envolvidos nessa comissão, a gente vai conseguir organizar esse sistema de notificação e a gente vai conseguir esses dados. Normalmente, não consegue ser fidedigno, porque sempre vai existir as subnotificações, porque esses dados epidemiológicos que você acabou de falar, por exemplo, a cada 40 segundos a pessoa se mata, existem as subnotificações, e que isso foge da capacidade técnica de quem está fazendo esse estudo. O assunto é muito importante. E a gente tem uma pauta um pouco longa, mas não vai dar tempo a gente falar tudo. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da comissão, porque eu acho que é muito importante saber, o povo a sociedade ficar sabendo que já em Barreiras já existe uma comissão que está tratando desse assunto. Muito obrigado pela pergunta e por abrir esse espaço, porque tudo começou há 2 anos atrás. Em 2015, eu participei do Congresso Brasileiro de Psiquiatria em Brasília, e fiz um curso sobre suicídio. E o engraçado é que as primeiras palavras do professor foi que todos os participantes daquele curso que deveriam sair dali incomodados com aqueles dados epidemiológicos.
E foi justamente isso que aconteceu comigo. É impressionante. Como terminou o curso, eu fiquei impressionado. Por quê? Eu já trabalho com saúde mental, mas eu não tinha dimensão do que era o suicídio, de quanto o nosso comportamento seria importante. E quando eu retornei de Brasília, como é que a gente coloca em prática? Como é que você vai fazer um trabalho voluntário? Como é que eu vou sair do meu consultório, do meu ar-condicionado, da minha poltrona confortável para estar falando sobre suicídio? Coisa que ninguém falava. E eu sempre gosto de falar que Deus foi Ele que me mandou ir para Brasília e de lá para cá Ele só vem guiando nossos passos. Eu conversei com as duas psicólogas que trabalham comigo, a doutora Kelly Nunes e a doutora Daniela Arpini, e elas abraçaram a causa. Mas como é que a gente vai colocar em prática? E acho que 2 semanas depois, o professor Christian, que é o coordenador do curso de Psicologia da FASB, ele me mandou uma mensagem, que estava tendo uns cursos lá, uma semana de curso da área de psicologia. E ele me fez o convite se eu não queria fazer alguma palestra. Então eu já fui, então vou falar sobre suicídio. E aí, como é que eu deixo o meu consultório, deixo meus pacientes, deixo de ganhar o dinheiro, porque nós somos capitalistas, mas aqueles dados me incomodaram tanto que eu não me di esforço. E nós fomos. A primeira palestra, que foi dia 9 de setembro de 2015, o auditório, Modesto e Tiago, ficou pequeno para tanto estudante de psicologia. E, para nossa surpresa, o acolhimento, o envolvimento daqueles alunos nos motivou mais ainda. E no dia seguinte, que era o dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, a maioria daqueles alunos foram todos de amarelo para a FASB. E aquilo me chamou a atenção nas redes sociais, porque começou a incomodar todas as pessoas. Poxa, o Brasil jogou, teve jogo do Brasil. Não, o amarelo é a cor de prevenção ao suicídio. E naquele ano, o nosso projeto era de fazer palestra só no mês de setembro, porque a gente não tinha dimensão, não sabia o que ia fazer ainda. Engraçado que deu novembro, nós ainda estávamos fazendo palestra, porque nós conseguimos fazer 5 em Barreiras, fizemos uma em Luiz Eduardo, uma em Baianópolis e outra em Cristópolis. E isso, saindo do nosso consultório, sem pensar nessa questão material, e mais empolgada ainda, porque isso nos provou que uma pessoa sozinha, se mobilizando, consegue mover montanha. E isso é real. E o ano passado, em 2016, o objetivo era fazer a caminhada de prevenção ao suicídio. Nós conseguimos fazer, tá certo? E esse ano, nossos objetivos eram o quê? Era colocar no calendário oficial de Barreiras o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e que uma semana que antecede o dia 10, que alguns prédios públicos fiquem todos de amarelo. Isso já foi aprovado, já está na mesa do prefeito, só para ele assinar. E esse trabalho vem sendo feito pela comissão. Pela comissão. Que justamente isso, porque antes eram 4 pessoas. Eu, Kelly Nunes, a psicóloga, Daniela Arpina, a outra psicóloga, e minha esposa, Maria Ilma, que é enfermeira. E hoje nós temos uma comissão, hoje nós dividimos tarefas. E um dos outros objetivos era fazer a segunda caminhada, que está em pleno vapor, nós estamos nos reunindo toda semana. Isso para o dia 10 de setembro, né? Vai ser dia 29 de setembro, tá certo? Não vai ser na data, então? Não vai ser na data. Vai ser porque, na realidade, esse trabalho da comissão é um trabalho contínuo. Então, a gente não para, é o ano inteiro, desde abril que a gente vem tendo nossas reuniões, decidindo o que nós vamos fazer. Porque no mês de setembro a gente intensifica, porque tem que existir essa mobilização para que as pessoas percebam esse amarelo. Então, a gente vai encher Barreiras de amarelo por tudo quanto for canto, para que as pessoas olhem, observem e vejam que o amarelo tem um sentido, que é a cor de prevenção ao suicídio. E, para minha felicidade, para minha surpresa, é impressionante que aonde a gente bate na porta, como as pessoas nos acolhem e nos abraçam de corpo e alma, abraçando essa causa voluntariamente, porque assim, nós estamos nos reunindo, agora está sendo toda semana, toda quinta-feira, e não é fácil, porque é no final do expediente, todo mundo cansado, saindo de uma jornada de trabalho, e você vê
a empolgação, a dedicação de todos que estão participando dessas reuniões. E um dos objetivos seria, como eu já falei, essa organização do sistema de notificação, montar a comissão, que foi uma das coisas que eu fiquei muito ansioso, muito angustiado, porque, poxa, como é que eu vou normalizar essa comissão? Como é que eu vou no cartório, no juiz? E nós chamamos o Gil, que é o presidente da Comissão da Paz, para que ele fosse nos orientar como nós deveríamos fazer para legalizar essa comissão. E tirou, assim, um prédio imenso das minhas costas, porque simplesmente ele chegou e falou: a comissão de vocês já está formada, já está legalizada, porque vocês já deixaram a casa, os filhos, vocês estão aqui de maneira voluntária falando sobre suicídio. Então, e que não precisa de nada disso, porque é um trabalho voluntário, vem todo mundo, vamos somar. E que o objetivo final, que aí já é uma ambição muito maior, que seria a gente tentar montar alguma coisa voltada para quem tentou o suicídio, para as pessoas sobreviventes do suicídio, que são os parentes, que seria o quê? Um núcleo de acolhimento. Só que aí foge muito da nossa capacidade, porque precisa do poder público, precisa de uma formalização, de uma legalização, para que a gente consiga montar. E uma coisa eu garanto, nós vamos conseguir. Infelizmente, o nosso tempo acabou, o tema é muito importante, eu acho que precisamos falar mais sobre suicídio, mas você teria aí mais uns 3 minutos, aí os dois, para a gente fazer as nossas considerações finais. O tema suicídio, ele surgiu para mim numa outra frente, né? Trabalhando diretamente com os policiais militares aqui do estado da Bahia, mais específico da região oeste. Parece que existe uma incidência muito grande na questão do suicídio militar, não é isso? Nós somos um grupo de risco, pela vivência estressante, a natureza estressante da nossa função, né? E, sobretudo, pelo acesso às armas de fogo, que, infelizmente, são um dos métodos muito utilizados para o suicídio. Entretanto, da Bahia, nós temos assim dados que não são tão alarmantes, mas aí eu costumo dizer que não quero saber, um caso já é alarmante o suficiente. Né? A gente não pode brincar porque está abaixo da estatística. E foi justamente a postura do nosso comandante-geral, né, que instigou a tropa, instigou o Departamento de Saúde a estar começando a trabalhar esse assunto na instituição. E aí nós temos aí palestras e um trabalho específico, né? E foi uma grata satisfação encontrar aqui um parceiro nessa caminhada para que realmente a gente leve isso a sério, né? De que um caso que seja, ele é inadmissível. Nós precisamos sim falar e buscar prevenção em todos os casos que são possíveis. E a maioria deles é possível prevenir. E um caso de suicídio, Tiago, pelo que os dados epidemiológicos nos mostram hoje, é uma causa de morte evitável. Então, eu fico muito frustrado, muito triste quando eu tomo conhecimento que alguém cometeu suicídio. Porque, assim, nós que estamos trabalhando estamos vivendo o nosso dia a dia, principalmente depois dessa campanha de prevenção ao suicídio, a gente se frustra muito e sofre muito porque nós sabemos que é uma causa de morte evitável. Então é inadmissível que a gente fique calado. Então temos que falar. Falar é a solução. Infelizmente, o nosso programa terminou. É um tema importantíssimo. A gente gostaria de ficar aqui mais tempo para falar desse assunto tão importante. Mas eu gostaria de agradecê-los pela presença, por ter aceitado o nosso convite e deixar aqui o nosso programa à disposição para vocês voltarem mais vezes aqui para a gente falar desse assunto. Quem tem que agradecer somos nós, Modéstia. E quero deixar aqui que estamos à disposição. Não mediremos esforço para estar aqui falando sobre esse tema. Muito obrigado. Fico muito feliz, né, pelo espaço que nos foi cedido e principalmente por imaginar o impacto que isso vai ter na nossa comunidade, né, que é justamente a nossa intenção. E para finalizar, eu gostaria de dizer o que é a grande mensagem desse momento, né, que precisamos estar atentos e todos nós podemos ser um agente multiplicador na prevenção do suicídio. Termina aqui mais um programa Encontro Marcado, aqui pela sua TV Câmara, canal 4.1. Queremos lembrar que esse programa você pode assistir, esse e outros programas, todos os dias, meio-dia ou às 20 horas. E também no nosso canal do YouTube,
Programa Encontro Marcado com o Modesto. Muito obrigado e até o próximo programa.